entrevistar você, ter você nesse projeto. E como é nosso projeto sobre trajetória, eu acho que a gente podia começar do começo, ouvindo você um pouco sobre origem, onde é que você nasceu, um pouco da sua família, um pouco da infância que você tem na memória. Então, eu nasci em Recife, nasci em 1947. Morei em Recife até os 7 anos de idade. Meu pai era médico, trabalhava lá. Não era de Recife, né? Nasceu no Ceará. E minha mãe era carioca, mas de uma família descendente de alemães que foi diretamente para Recife, né, no início do século XX. Então eu nasci em Recife, mas nem meu pai, nem minha mãe eram de uma família pernambucana. Na realidade, meu pai tinha ido estudar medicina em Recife e depois lá se casaram e eu nasci lá e 2 de meus irmãos também. O que me lembro dessa primeiríssima infância em Recife é justamente da mudança de governo em 1954. Eu me lembro que era criança, mas tive que sair imediatamente do colégio, logo com a morte de Getúlio Vargas. E aí houve uma grande mudança, né, que o meu pai veio para o Rio para trabalhar no Serviço Nacional de Tuberculose. E isso é o que eu mais me lembro, quer dizer, essa mudança muito brusca, né, causada por um fato, né, político e que fez com que ele então deixasse a direção de um hospital. Ele trabalhava com doenças infecto-contagiosas, sobretudo com anestesiologia, que hoje não se chama mais anestesiologia. E é o que eu me lembro, assim, o que me vem mais à memória dessa infância. Alguma lembrança de escola nessa época? Não? Eu me lembro muito pouco, eu já estava na escola, mas realmente eu não me lembro da escola, assim, né? Eu me lembro dessa saída da escola, né, nesse dia em que realmente foi um grande tumulto, e eu me lembro de ter saído da escola, né, justamente, acho que era mês de agosto, isso ocorreu, 24 de agosto, e eu já vim para o Rio em outubro. Na verdade, então, teu pai tinha um cargo político, um cargo de confiança político? Era um cargo de coisa, ele era diretor de um hospital, mas ele, na ocasião, participava da luta nacional contra a tuberculose. Naquela época estavam começando os remédios, né, contra essa doença. E, de uma certa forma, era um cargo político e ele veio, então, trabalhar com outros médicos que trabalhavam nessa mesma campanha aqui no Rio de Janeiro. E você veio para o Rio para onde? Como é que foi? Bom, daí é uma mudança realmente muito grande que eu me lembro mais, porque eu estava numa escola, lá em Recife, sim, eu estava numa escola pública que se chamava Instituto Recife, e vim morar no bairro do Flamengo, na rua Paissandu, onde havia um colégio, existe hoje ainda, o Coração Eucarístico. E era um colégio muito afrancesado, né? Eu não tinha nada de afrancesada, ao contrário. E aí me lembro que foi muito difícil no início. Era um colégio laico, não era um colégio religioso, mas ligado a uma ordem religiosa francesa. E tive que colocar uniforme de lã, saia apregoada, chapéu, enfim, uma série de coisas que não existiam, né, que para mim eram muito, realmente, novas. Mas era uma escola de referência para sua mãe? Sim, daí era uma escola de referência dos meus pais e era também muito perto do prédio onde morávamos, onde fomos morar, na Paissandu. Então, eu acho que aquilo, imagino que deve ter sido muito prático para minha mãe, que ela estava esperando um outro filho, que nasceu no Rio. Então, eu fiz o primário, eu terminei o primário nessa escola. Mas não me lembro, eu acho que
de brincadeiras enfim, com os colegas no prédio, que era estranho também morar num prédio, né? Que eu tinha morado em casa até então. E acho que isso afligia um pouco a minha mãe, e morar no 7º andar de um prédio. Mas nós costumávamos descer e brincávamos muito, né? Coisa que hoje em dia eu acho que é bem diferente. E até com os colegas de escola que moravam ali na mesma rua. E já no antigo ginásio, né, numa escolaridade mais avançada, de alguma forma teve professores que foram importantes na sua formação, que foram te encaminhando talvez para essa área das humanidades? Esse colégio Coração Carístico, ele tinha somente o primário. Então, eles encaminhavam para alguns colégios. Era um colégio misto, isso que era interessante. Tinha meninos e meninas. E as meninas costumavam ser encaminhadas para o Santa Úrsula, o Colégio Santa Úrsula. E aí sim, que era um colégio religioso e só de meninas. E eu fui para o Santa Úrsula, fiz o exame de admissão naquela época, eu acho que aos 11 anos, e entrei para o Santa Úrsula. E lá então, num primeiro momento, não me recordo assim, de nenhum professor, mas no final do que nós chamávamos de ginásio, eu gostava muito da professora de português, eu gostava mais de línguas, professor de francês, inglês e história, né? Porque naquela época também depois nós tínhamos que decidir se faríamos o clássico ou o científico. Então eu acho que os professores, lembro da dona Teresa Pena, minha professora de português, que eu gostava bastante. Outros professores também de francês, de inglês, mas nada que tivesse, eu acho que ainda uma influência tão grande, não consigo fazer uma relação desses professores com essa escolha de uma carreira na sociologia. Hoje eu estou falando em carreira, né? Que também na minha época, minha geração, pelo menos na minha parte dessa geração, a gente falava pouco de carreira, mas nada que ligasse à sociologia. O que eu penso hoje é que é possível que a discussão que havia assim, na minha casa, a partir do trabalho do meu pai, nesse combate às doenças infecto-contagiosas, e depois ele saiu daqui, foi trabalhar na Organização Mundial de Saúde, e isso se expandiu para doenças transmissíveis, a epidemiologia, e tudo isso tinha muito a ver, enfim, com o interesse mais coletivo de pensar alguma coisa mais coletiva e de pensar o Brasil, porque ele viajava muito. Essas viagens eram constantes, muitas viagens para o Amazonas, para o Centro-Oeste, sobretudo. Eu acho que é possível que que nós ouvíamos as histórias, nós filhos ouvíamos sempre as histórias de viagem. E as histórias de viagem eram histórias que estavam ligadas a um combate, a uma doença, a algo coletivo e, de uma certa forma, sociológico, mas que eu só fui ver muito tempo depois, né, que ele lia Guerreiro Ramos, enfim, tinha tinha um livro, e de alguns sociólogos. Mas isso eu nunca me dei conta, só muito tempo depois. Então, ter uma biblioteca em casa, como é que era a relação da família em geral com esse... Vocês tinham? Tinha uma relação com a biblioteca, tinha do meu avô paterno também bastante, mas muito ligada à literatura brasileira sobretudo, e sobretudo a literatura, quer dizer, mais do que qualquer coisa, de que eu me lembro, mais do que a história, também tinha, mas era muito ligada, e a literatura era alguma coisa que também era comentada em casa. A mamãe lia muito. Aliás, nem sempre deixava a gente ler o que queria, tinha essa, agora me lembrei. Muita proibição de leitura, assim, aos 14, 15 anos, muito. Quer dizer, o que você estava lendo se era o crime do Padre Amaro, essa de Queiroz, cortado. Me lembro de outro, que era também de autores americanos, quando eu estudava inglês também, que não, Tennessee Williams e outros, cortados.
o retrato de Dorian Gray cortado. E por aí vai, só que a gente lia, né? Dava mais vontade ainda. Não era tão difícil assim, quer dizer, então eu acabava lendo. Mas havia um controle da leitura. Pode ser que tenha sido uma estratégia para estimular. É possível. Então tem um ambiente familiar, uma sensibilidade, você falou, pelo coletivo, pelo Brasil e por viagens, o que vai se refletir muito na sua eleição, digamos, intelectual. Você acha que você já pode falar quando é que você percebeu que sociologia seria uma escolha? Quando foi? Essa pergunta é sempre difícil, né? Eu mesmo faço também para outras pessoas, já fiz entrevistas, sempre fico muito curiosa para saber como é feita essa escolha, né? E alguns pequenos levantamentos que eu já fiz também incluíram essa escolha, alunos nossos do IFIX. Olha, eu não terminei o colégio aqui no Brasil. Eu me candidatei a uma bolsa de intercâmbio com os Estados Unidos. Então, eu fiz o colegial clássico até meu segundo ano, uma parte do segundo ano somente, o primeiro semestre. E eu viajei para os Estados Unidos. E lá fui morar numa cidade muito pequena, no estado de Nova York, em 64. Antes do golpe, depois do golpe? Foi justamente um pouco depois do golpe, no mesmo ano, 64. O golpe foi um evento também que de alguma maneira marcou essa decisão ou não? Não tinha absolutamente nada a ver, porque isso era um ano, quer dizer, essa candidatura se fazia um ano antes, não é? Era um ano antes. E eu me lembro assim, de algumas coisas, do movimento também, evidentemente, de 64, mas nada que tivesse a ver diretamente com essa decisão, que na verdade tinha sido uma decisão minha, quer dizer, meus pais até perguntaram, mas por que eu tinha feito, né? Por que eu tinha feito isso? Por que eu queria, sobretudo a minha mãe, por que eu queria sair tão cedo? Mas finalmente eles não impediram que isso acontecesse. Então eu saí, acho que eu ia fazer uns 17 anos de idade quando saí. E aí eu tive uma experiência que também eu acho que se liga a essa escolha, né, da sociologia, porque eu fui morar, morava no Rio, né, uma cidade grande. Daí eu fui morar numa village, que é uma cidade que tinha 3.000 habitantes. Perto de Syracuse, no norte do estado de Nova York. Já bem perto de Buffalo, bem perto do Rio São Lourenço, perto do Canadá. Um lugar muito frio. E eu tive a sorte de conviver com uma família extremamente diferente da minha, num certo sentido, porque era uma família que gostava muito de música e muito da natureza, adorava passear, enfim, eu fiz viagens que eu jamais faria de forma alguma, uma pessoa urbana, eu me considero, né? Sempre vivi em cidades. E lá era uma escola pequena, né? Assim como nesses filmes americanos, não sei se vocês já viram alguns que mostram essas histórias de high school, é igualzinho, sem diferença nenhuma. Né, os meninos, as meninas, os que são sophomore, seniors e já vão para o último ano, e como é que eles namoravam, e todos os hábitos relativos ao namoro. E fora isso, o Charles Bollinger, que era um dentista, ele era um caçador, então ele ia muito para o Canadá. Então eu fiquei conhecendo muitas coisas, enfim, de animais, assim, ursos, enfim. Eu não me lembro dos nomes, grandes animais, né, que ele mostrava e era interessado por isso. Era o pai da família. E era o pai da família. E a Bárbara, eu mantive contato muito tempo com eles, ainda hoje mantenho contato com a filha mais velha. A Bárbara tinha estudado violino, era totalmente voltada para a música, embora não trabalhasse, participava de muitas
atividades na cidade, fora da cidade, ligadas à música. E eu não tinha esses problemas de adaptação. Então, eu tive a minha roupa, que era uma roupa... eu usava aqui, ia para as festas com salto 5,5, 4,5, 5,5, né? O cabelo todo arrumado, com laque. E não pude usar nenhuma roupa que eu levei. Era um verdadeiro ritual. Eles me levaram para uma cidade maior, me compraram as roupas adequadas para eu usar para a escola. E eu também aquilo não me... eu tinha certos interesses, eu tinha muita curiosidade de saber como era aquilo tudo. Então, passei a usar uma outra roupa. Era muito frio, realmente. Era impossível andar com qualquer roupa que tivesse levado daqui. O inverno muito longo, em geral 8 abaixo de 0. Então, experimentei e todas também os esportes de inverno, por exemplo, todos eles, né? Também jamais teria feito alguma coisa como esquiar, né? Vários esportes que eles têm também perto de São Lourenço, do Rio São Lourenço. E foi curioso. Eu gostei do colégio, gostei muito do professor de inglês. Esse, sim, o Mr. Paiva, foi uma pessoa que foi muito importante para mim, que era um professor de literatura inglesa. E lá eu li com ele me convidou para fazer um curso separado do curso normal. Daí estudamos a tragédia grega, estudamos o drama, foi muito interessante. E esse professor me marcou bastante com as leituras e os comentários, né, que ele fazia. Daí, na escola também não tive assim, muitos problemas, era um sistema de crédito. E não tinha, muitas coisas que eu tinha que não tinha lá. Lá tinha francês, não tinha, mas tinham outras atividades e eu não tive muito problema na escola. Mas eu gostava muito de ficar com a família, sobretudo com o Charles e a Bárbara. Eu fiquei muito próxima deles. Bom, o curioso é que acabou o ano, fiquei muito triste e voltei. Mas eu nunca tive vontade de voltar depois para lá, não para os Estados Unidos nem nada. Eu fiquei muito feliz com a minha experiência, mas não como muito diferente dos meus colegas, os que tinham ido no mesmo ano e outros dos anos próximos, que sofreram demais e queriam voltar a todo custo. Mesmo alguns que não se deram muito bem, não tinham se dado muito bem nas suas casas, mas eles queriam voltar. E eu não sei o que foi, eu tinha que fazer tive que fazer provas no MEC de português, geografia e história para ter o meu certificado. E eu achei ótimo ter voltado. E depois decidi fazer, foi nessa, quer dizer, mas eu passei meio ano para tomar essa decisão sobre... Eu queria fazer uma faculdade. E eu me lembro que muitas das minhas amigas que eu reencontrei na volta foram fazer psicologia. Então, o que eu guardo na memória? Na verdade, o que eu guardo na memória? Não sei se foi isso, mas eu acho hoje que eu pensei assim, eles vão fazer psicologia, então eles vão cuidar do indivíduo. E a sociologia era algo, não no sentido assim, científico, de fazer pesquisa, nada disso tinha surgido ainda, mas era no sentido de melhorar a situação do Brasil. Sobretudo porque eu vinha dos Estados Unidos e havia uma diferença muito grande. Eu comecei a achar que, de fato, aqui havia uma desigualdade social muito grande. Isso me recorda um pouco, assim. Era muito forte, isso se fez muito forte. Talvez por causa também da conversa em casa, aqui, na própria família. Então, isso apareceu, não é, para mim, de uma maneira mais forte. E eu me lembro perfeitamente que eu falei assim, as minhas amigas foram fazer psicologia na PUC. Eu disse, não vou fazer a psicologia na PUC, eu vou fazer sociologia. E não vou fazer na PUC, porque eu já fiquei no colégio católico muito tempo, eu vou fazer o vestibular para o FRJ. E aí toma essa decisão, né? Quer dizer, são tantos motivos, mas que hoje em dia... A família não teve nenhuma interferência? Não, isso que eu estava pensando foi muito curioso, porque meu pai me chamou quando eu disse que ia fazer sociologia. E ele me perguntou,
você sabe o que é sociologia? Eu, naturalmente, disse, não. Porque não sei. Então, ele pensou... Aí ele me perguntou assim, mas e letras? Porque eu acho que era muito comum. Não? Eu disse, não, letras não me interessa. Não impediu, ele disse, muito bem. Eu era a primeira filha, né? E aí eu fiz o vestibular. E entrei num mundo muito, muito diferente do que era... Dos Estados Unidos, inclusive. Bastante. Nossa, você comentou assim, então resolvi que eu ia fazer faculdade. Quer dizer, de alguma maneira isso significa que era uma opção não fazer faculdade? Era algumas, por exemplo, eu tinha algumas colegas que foram fazer música, não entraram assim para a faculdade, mas que já vinham estudando. Eu tinha 2 colegas, um que estudava flauta e outro piano, e que não foram para a faculdade. E também não havia assim, essa pressão da minha casa, não havia certamente, nem do meu pai nem da minha mãe, para que eu fizesse. Naturalmente, com meus irmãos, depois, né, houve. Mas comigo e com a minha irmã, Mas não. você acha que é por idade ou por gênero? A pressão? Eu acho que a pressão era mais por gênero do que... eu acho que... O que fizeram seus irmãos? Quais foram as Daí a minha irmã escolhas? fez letras, o meu irmão fez farmácia e o outro fez arquitetura. Ninguém foi para medicina, como seu pai? Não, ninguém foi para medicina, só que ambos trabalham em áreas muito próximas, né, na área de saúde. Flávio fez arquitetura em saúde, no fim das contas, e pós-graduação nessa área. E Glauco também faz todo um trabalho que está ligado também à área de saúde, ligada à farmacologia, mas à saúde também. Antes da gente entrar na faculdade, claro que é o interesse principal, mas você menciona como a história do seu pai traz temas importantes para dentro de casa. Além de ouvir as histórias, por acaso ele levava vocês também para esse contato mais direto, vamos dizer, com um hospital ou com uma viagem, um determinado local da cidade que tivesse... Havia também esse contato mais físico com as situações, com a situação da doença, da pobreza? Não havia, me lembro, nos hospitais, porque era uma doença, eram doenças contagiosas. E o que eu me lembro é que havia uma questão da sepsia, por exemplo, do meu pai, muito grande quando ele chegava desses lugares, né? Porque não havia remédios ainda, muitas delas não tinham cura e se hoje reclamamos, né, do controle, naquela época era muito mais grave. Mas ele tirava muitos retratos, muitas fotos. E nós vimos muita coisa do Brasil através das fotos, desde pequenos. Isso eu me recordo muito. Mas um contato assim próximo, por exemplo, de levar. Ele gostava de viajar. Nós viajamos, fizemos algumas viagens, mas não eram viagens, digamos assim, viagens... Se a gente fosse pensar numa viagem de campo, não seria nesse campo, né, para onde ele tinha se deslocado, mas nisso não fizemos. Mas viajávamos, tínhamos muita... De qualquer maneira, a experiência vinha a casa. Mas vinha, pela imagem, pela conversa, pelas fotos, né? Vinha muito. Então, Mas e que ambiente era esse da universidade, que foi uma quebra tão grande? Porque, de alguma maneira, uma sensibilidade pela política, pelo coletivo, você tinha em casa, e uma experiência intelectual, de interesse, você prolongou com a família americana. O que havia de extraordinário na universidade nesse momento? Essa é a pergunta, eu acho que deve ser, não sei quais serão as outras, mas talvez mais difícil de responder. Primeiro, quer dizer, eu quero dizer que eu tive hoje, que tem algum tempo que eu venho pensando muito nisso, nas minhas escolhas, porque eu acho que faz parte também da minha idade pensar, né, nas escolhas, né? A gente já
eu tenho já alguma vida, bastante vida, assim, né, atrás. Mas outros dos meus irmãos também tiveram isso, nós nos encontramos, pensamos sobre isso, mas as relações, as escolhas não se deram exatamente por isso. Só queria dizer, quer dizer, não sei porquê, nem todos, eu acho que escolheram da mesma forma. Mas, olha, a faculdade eu prefiro falar de uma maneira bem assim, descrever exatamente, e vocês podem tirar as consequências. Eu vou contar o primeiro dia. Entendeu? Eu fui à Faculdade Nacional de Filosofia, que ainda era a Faculdade Nacional de Filosofia, onde estava o curso de Ciências Sociais. E ela funcionava ali onde é hoje a Casa da Itália, ao lado da Maison de France, na Avenida Antônio Carlos. E, bom, daí eu cheguei, era o primeiro dia, meu primeiro dia de aula, e havia um conjunto de alunos cantando, eu nem sabia qual era a música ainda, era internacional, mas eu não sabia que era internacional, só soube depois. E vi uma figura de um senhor já de cabelos brancos, assim, descendo, passando, assim, rapidamente entre os alunos. Ele descia de uma escadaria, tinha um elevador, era o Pedro Calmon. E eu ainda não conhecia nada, assim, não tinha uma colega, uma amiga que tivesse também feito, assim, o vestibular comigo. Eu tinha ficado fora também. E eu achei aquilo muito estranho. Eu adorava uma ordem, assim, uma boa ordem. Achei aquilo muito desordenado. Claro que não tive aula. Não tive aula e eu fiquei conversando na porta da faculdade, né? Não tinha outra coisa para fazer. Tinha a livraria francesa, que não existe mais, que é do lado. Tinha um barzinho que todos nós íamos depois. E tinha a Maison. E era isso, aquele quarteirão era isso, né? Tudo acontecia ali, né? Bom, então, do primeiro ano de faculdade, eu entrei realmente em contato com vários grupos do movimento estudantil, né? De vários grupos ligados a partidos, outros que não eram ligados a partidos, que eram ligados somente aos centros acadêmicos, e fui me inteirando, como outros colegas também. E daí começaram as lutas estudantis todas, que foram nessa época, 66, 67, 68. Eu sempre penso que essa geração que entrou nessa época, não sei se é uma geração, mas esse grupo que entra nessa época é muito diferente daquele que entrou antes de 64. A vivência política é muito diferente. Né? Depois, né, em contato com outros colegas, mas é uma vivência bastante diferente. Os partidos eram diferentes, os objetivos do movimento estudantil eram diferentes, as aulas, enfim, havia uma diferença muito grande. Então, eu me considero a partir de alunos que entraram depois de 1964 na Faculdade Nacional de Filosofia. Não tem nenhuma ligação com a Faculdade Nacional de Filosofia, até porque o desmembramento foi no ano seguinte, foi em 1967. E o que era a Faculdade Nacional de Filosofia virou o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais que nós conhecemos hoje. De modo que eu sei que houve grupos, amizades, enfim, mas eu não compartilhei disso. Isso do ponto de vista político, do ponto de vista das aulas, do ponto de vista do currículo, do ponto de vista do que eu aprendi, o que eu gostava. Nós não tínhamos sistema de crédito. Então, nós estudávamos sociologia, antropologia, ciência política, havia estatística, matemática, geografia, história. Eu gostava de muitos professores, eu tive muito boas aulas e gostei. Outra coisa que eu acho que teve a ver com a minha trajetória, que me marcou, foi o fato de ter feito antropologia com a dona Marina, São Paulo de Vasconcelos,
e a dona Marina dava um curso em que ela começava com os cronistas. E isso foi uma verdadeira maravilha para mim, eu achei maravilhoso. E dos cronistas, ela dava outros autores e eu me lembro que chegávamos até a fricção interétnica do Roberto Cardoso de Oliveira. Esse foi o curso que mais me marcou, que eu me lembro mais. Quer dizer, esse curso e o curso de Sociologia do Trabalho do Evaristo de Moraes Filho, que era extremamente simpático na turma e nós, alunos, conversávamos muito com ele. Fomos à casa dele, conhecemos a biblioteca dele, enfim, ele era muito próximo, o Evaristo. Os outros professores, eu me lembro, por exemplo, da Moema Toscano, foi minha professora de Sociologia 2. Mas me lembro do Manuel Maurício, era professor de História. História eram ótimos professores, de História do Brasil, História Geral. E a minha vida, enfim, nesses primeiros anos de formação, era uma vida em que mesclava realmente as lutas estudantis, né, contra a ditadura nós éramos muito próximos dos professores, né? Não de todos, mas de alguns professores éramos muito próximos. Então também líamos, não líamos tudo, evidentemente, porque eu me lembro que eu lia muitas outras coisas. Eu lia o Marx, eu lia várias coisas, mas eu li para alguns cursos, algumas leituras que eu me lembro até hoje. Não é? Mas, sobretudo, a do Evaristo, que ele dava Max Weber, né? Então, eu dava A Ética e o Espírito do Capitalismo. Foi o primeiro contato que eu tive com o livro, foi com o Evaristo. E me lembro bem, Hans Staden, eu gostava muito dos cronistas. E eu acho que é porque eu acabei fazendo um trabalho sobre isso, para essa matéria. Então, isso ficou marcado. Tinha monografia na TV. época, no final do curso? Não tinha monografia. Como é que ficou o teu diploma, então? Você Agora, não, aí não tem mais, porque aí foi bem atrapalhado. Daí eu realmente participei do movimento estudantil, né, me liguei a um partido. E aí eu tive que sair do IFIX, já era IFIX, eu acho que foi meados de 1968. Qual partido? Era o PCdoB. Daí eu saí em 1968 e mudou minha vida inteiramente. Eu me casei. O meu ex-marido estava muito, muito, muito envolvido e nós, na verdade, nem saímos do Rio, mas a locomoção ficou muito restrita, extremamente restrita. E logo conseguimos depois o que era muito difícil, mas entramos no sistema de crédito da UF. E eu sei que eu terminei, porque eu já estava para terminar o curso, que era de 4 anos. Eu já tinha feito a maior parte das matérias, mas eu não me formei na UFRJ. E um tempo depois, eu e ele entramos para a UF, acho que foi em 71, 72. Daí eu terminei o curso na UF. Mas quando eu terminei o curso, ele foi preso. Então, a minha vida teve muita reviravolta devido a dessa minha participação política no movimento estudantil. Então, a gente vai voltar a isso, mas de qualquer maneira, tem 66, 71, e em 75 você vai para a Alemanha. Então, a gente tem tem esse intervalo difícil. Mas talvez antes você pudesse dizer por que foi tão difícil compor o curso, né? Depois, para se formar, E quando você vai para a Alemanha, você já tinha completado. Tinha. Eu fui em 74, final de 74, para a Alemanha.
É muito difícil, quando você faz o curso sequencial, você ter o sistema de créditos. Porque você tem o curso, assim, Sociologia 1, não é? Você tinha um curso durante um ano. Você perguntou sobre a monografia. Não tínhamos monografia, mas tínhamos uma prova final. Né? Tínhamos uma prova no primeiro semestre e tínhamos uma outra prova no final do ano. E, às vezes, eu acho que tinha uma recuperação, não me lembro muito bem. Mas o curso era... E não, por exemplo, o currículo da Sociologia 1 e Sociologia 2 não contemplava os clássicos da sociologia, por exemplo, como hoje o Marx, o Weber e o Durkheim. Nós descortinávamos a teoria sociológica norte-americana, francesa. Eu me lembro do Gabriel Tarde e do Durkheim. Eram cursos, não é, que descortinavam um pouco o panorama da sociologia. Não era, nessa época, ainda não havia esse foco no currículo. O sistema de crédito, como tudo novo que se instala, é difícil, né? Todo começo é difícil, assim, a instituição efetiva, né? Não só de um currículo, um curso, como nós sabemos, eu acho, de qualquer novidade institucional ou de outro porte, é difícil você instituir alguma coisa. Então, quando eu passei, que conseguimos nos inscrever, né? E eu e meu ex-marido, na UF, não havia aquele curso mais de um ano. Então, havia assim, um curso muito fragmentado. Então, que eu me recordo que eu não tinha feito matemática e estatística. Que era um dos primeiros. Você estava tentando se livrar. Tentando me livrar sempre. Eu me lembro bem das nossas professoras. E, bom, eu tive que fazer matemática, tive que fazer estatística na UF. E eu me lembro muito pouco da UF. Eu tinha tido uma filha, enfim, estava muito feliz, tinha tido a Luciana. Então eu fazia matemática e estatística. Mas mais também não precisávamos, porque o que tinha sido feito anteriormente já valia. Né? Era incorporado. E havia uma certa simpatia também lá na UF. Então, terminamos. Sem entrar com muito nesse tema da política, mas é interessante que mesmo esse seu envolvimento, como você classificou como sendo muito intenso, muito forte, teve um casamento, teve filho e teve a vontade de se formar, quer dizer, terminar o curso não era irrelevante. Não. E de vocês dois, né, por parte de vocês dois. Então, você vislumbrava já nesse momento alguma consequência dessa formação? Não vou nem dizer profissionalização, porque seria talvez anacrônico, mas... Ou era se formar importante? Ou tinha uma pressão da família para que a política não se tornasse tão... Enfim, como é que essas três coisas conseguiam conviver? Eu tinha o sentido de terminar o curso, eu acho que o Lúcio, meu ex-marido, também, de terminar o curso. Tanto é que nós conseguimos, de alguma forma, não foi fácil, absolutamente, terminar o curso na UF. Isso dependeu de muita de conhecimento, de conversa, né, de pessoas que estavam na UF, que aceitaram. Fomos nós dois e mais dois colegas que tínhamos tido problema e que aceitaram, digamos... Vocês foram convidados a se retirar do IFIX? Ou foram impedidos de continuar? Não, isso é que eu queria também deixar claro. Eu não cheguei a ser enquadrada no decreto 477, porque o que aconteceu é que eu fui procurada, né, pelos órgãos de repressão e eu tive que sair. E eu não podia mais voltar, nem para minha casa, nem para o IFIX. Então, logo em seguida, vários colegas meus foram enquadrados no 477. Como eu não tinha sido enquadrada, eu também pude voltar para a UF, embora não fosse alguma coisa muito fácil. Né? Por isso que tem esse tempo, né? Tem um tempo. Mas, curiosamente, eu pude trabalhar. Então, eu fui trabalhar no Correio da Manhã. Isso é um pouco difícil entender o que acontece quando você tem uma luta política numa cidade e você perseguido. Você está numa cidade, né? Como aquele conto do Edgar Allan Poe. Você está numa cidade, você tem várias
maneira. Então, você não pode voltar para o IFIX, que tinha saído da Marquês de Abrantes e tinha ido para o Largo São Francisco, não podia nem pisar, nem chegar perto. Todo mundo avisava, inclusive. Eu tive que largar a casa onde eu morava, fomos para uma outra casa, mas eu trabalhava na Gomes Freire, no Correio da Manhã. Quer dizer, tinha uma circulação muito restrita, mas não me impediu de trabalhar depois que eu não pude mais cursar a faculdade, né, houve um conjunto de pessoas que o Aneomar tinha arrendado o jornal justamente nessa época, a Aneomar Sodré, ela tinha arrendado o Correio da Manhã. Então houve esse Correio da Manhã modificado, né, que também não durou muito, recebeu algumas pessoas, justamente pessoas que também tinham tido, de formas diferentes, problemas políticos. E daí eu fui trabalhar, inclusive, era ótimo, porque fui trabalhar numa editoria de cultura, educação e cultura, com pessoas muito jovens, como eu. E eu me lembro que era o Reinaldo Jardim, que fazia toda a diagramação do jornal, enfim, era uma verdadeira maravilha. Então, quando eu estava no jornal, a minha vida era uma vida dura, mas ali, por exemplo, estava ótimo. Então, é difícil falar sobre, não sei se eu estou deixando assim claro, se está ficando claro, quer dizer, como é que isso, não só eu, assim, outros colegas também, que viviam, né, na mesma cidade. É claro que depois houve outras, foram procurados novamente, e isso sempre modificava esse. E nessa ocasião meus pais não estavam aqui, eles estavam morando em Washington, de modo que uma vez meu pai me perguntou logo no início se eu não queria ir, e eu fui ainda, fiquei lá um mês, mas aí decidi voltar. Então, eu não tinha, quer dizer, a família se preocupava muito, naturalmente, meu pai não gostava de nada do que estava fazendo, mas eles não estavam aqui, então, durante esse período. É interessante que não só você, mas alguns sociólogos dessa época foram para os jornais, a Jornal do Brasil, tinham vários, a Lígia Cibum, por exemplo. Isso, eu me lembro. E era uma opção até, vamos dizer assim, possível essa ida para o jornalismo, ou foi realmente uma contingência da situação que você se encontrava? Eu acho que foi possível, porque primeiro não havia, agora está sendo rediscutido novamente a questão da profissão do diploma. Eu me lembro que até nesses primeiros anos não havia, não é, essa exigência, e logo depois, durante 1 ano, 2 anos depois, aqueles que estavam no jornal podiam ter, eu tive o registro de jornalista, porque quando veio a lei que tinha que ter o registro, aqueles que já estavam tinham o direito. Mas, enfim, não havia, eu acho que isso, de uma certa forma, facilitava. E eu acho que o jornal, ele absorvia pessoas jovens, né? Eu acho que até hoje isso existe, não sei mais exatamente como está, é diferente. E também havia uma situação política dentro dos jornais, quer dizer, dentro dos jornais. Quer dizer, tanto no Jornal do Brasil como no Correio da Manhã, depois trabalhei no Globo. Ainda trabalhei 1 ano e pouco no Globo. Né? Havia dentro do jornal, digamos, um certo acolhimento, né, de pessoas que tinham tido uma participação política ou ainda participavam politicamente. Havia internamente, inclusive no Globo, assim, a ponto de ter informações, de avisar as pessoas, né, que poderiam ser presas. Isso existia dentro do jornal. Então, eu acho que alguma, não diria uma simpatia, talvez, um acolhimento àqueles que estavam naquele momento nessas lutas contra a ditadura. Eu tenho a impressão, porque os que entraram no Correio da Manhã, os que entraram no Jornal do Brasil
E depois mesmo os mais jovens que entraram no Globo, mais ou menos na minha época, não todos, mas e sobretudo no Correio da Manhã, eram pessoas que tinham tido uma participação política. O Gabeira estava no arquivo do Jornal do Mas Brasil, né? era o que eu me lembro. E, nossa, e os seus colegas, vamos dizer, da antiga Faculdade Nacional de Filosofia, do IFIX, quais eram as perspectivas daquela época para um estudante de ciências sociais? Você seria capaz de reconstituir ou está tão distante? Eu fiquei muito distante da minha turma, porque foram muitos... Porque quando eu saí do instituto, daí fui trabalhar no jornal, depois vários eventos ocorreram na minha vida, até familiar, depois tive outro filho, tive 2 filhos, tudo um pouco nessa época. E eu não me recordo das expectativas, assim, desses meus colegas de turma, ou da turma anterior, ou da turma que era uma turma de 65, a turma de 65, eu me lembro que era considerada uma turma muito promissora, daí era a turma da Ivone Maguet, era a turma do Gilberto Velho, da Liana Cardoso, do Manuel Sanches, enfim, vários que ficaram dentro das ciências sociais. Mas essa era a turma que tinha entrado um ano antes, né, da minha. A minha turma era uma turma mais combativa. Então, muitas pessoas saíram, enfim, e não sei, poucas, não tenho assim, recordação de quem efetivamente ficou na sociologia ou na antropologia. Depois tem um quadro também de pós-graduação muito incipiente, então não havia esse direcionamento, né, tão claro. Não havia, as pessoas ficavam na própria ficavam na UFRJ, alguns desses colegas que conhecemos ficaram no UFRJ e outros ficaram na UF também, a PUC, eu conheço pouco, né, do curso da PUC. E eu me lembro, sim, que cheguei até a visitar numa época que os cursos de pós-graduação estavam, aliás, todos 2, quer dizer, tanto no Museu Nacional, eu comecei a fazer, eu quase fiquei lá no programa do museu. Mas também por injunções políticas, eu não pude fazer a última prova e já tinha passado até na... Você diz o mestrado? Para fazer o mestrado no museu. Agora eu estou me lembrando, em antropologia social. A Marina estava lá. Não, era o Roberto da Mata e o Otávio Velho, uma banca, eu me lembro. Era o Roberto da Mata e o Otávio Velho, não sei, uma outra pessoa. E eu me lembro que no meio daquela confusão toda, eu disse, não, mas eu não quero ser jornalista, porque eu tinha aprendido muito no jornal. Aprendi muita coisa na redação, na reportagem, na edição. E eu queria voltar a estudar. Então, eu me lembro que eu fiz isso, mas não pude completar, que fiquei sempre, até hoje me lembro bastante do dia, eu não pude voltar lá. Você chegou a fazer cursos, então? Depois não voltei mais. Você fez a seleção, mas não pôde começar. Não pude começar. E também visitei o IUPERJ, eu me lembro disso, que era justamente, isso acho que é um pouco antes, não me lembro a data, por aí, mais ou menos, vocês devem ter mais ou menos. Eu me lembro do IUPERJ sendo criado, né, e eu me lembro do programa do museu. Daí eu me lembro de ter feito isso na época, mas não dei continuidade. Eu acho que a gente vai voltar a isso, mas esse é um período que você já está se encaminhando para fazer o aperfeiçoamento na Alemanha. Você quer contar um pouquinho como é que foi esse contato? Como é que você chega lá? Tudo por questões políticas, né, Helena? Eu fui para a Alemanha, quer dizer, fui com a família, eu já tinha os 2 filhos pequenos, mas por questões inteiramente políticas, porque depois meu ex-marido, ele foi indiciado no processo, quer dizer, depois que ele foi solto, ele teve que responder ao processo, ele teve muitos problemas de saúde, né, devido à tortura mesmo na prisão. E isso também
nós não podíamos sair muito do lugar devido a isso. E foi quando... Porque nessa luta política, quer dizer, é um momento, pelo menos houve para mim, em que ou você continua, e aí tinha que entrar na clandestinidade, né? Que, na verdade, isso às vezes eu conto para os jovens, mais jovens, quer dizer, era uma semi-clandestinidade. O que é... É bom ler o Zimmel para isso, a Sociedade Secreta, o Segredo, porque você vive algo que é um segredo, né? Mas você convive com os outros, você não está fora da convivência com os outros. Só que isso, às vezes, chega a um nível mais, digamos, mais denso, né? Então, o que ocorreu é que depois dele ter sido julgado e absolvido, ele foi indiciado em outro processo, eu fui indiciada em um processo, e aí realmente você se sentia mais cercada. Eu nunca quis entrar na clandestinidade, então isso para mim não entrava em cogitação. Eu já tinha vontade de voltar a estudar, né? E também não queria ficar no jornal, isso era muito claro. Aí, através de contatos, porque isso da saída, né, é complicado também, não é muito fácil. Essa possibilidade de ir para a Alemanha surgiu através da Igreja Luterana, que realmente, não só aqui no Brasil, mas também depois no Chile, ela tinha um programa, né, para esses jovens que tinham participado politicamente, que tinham problemas. Ela tinha um programa efetivo. E foi através desse programa da Igreja Luterana que nós saímos daqui em 74. E a igreja apoiava a permanência lá, porque também é um país que você não tinha familiaridade, né? Não, nenhuma. Sim, não, mas eu não tinha. Não falava. Porque desembarquei na Alemanha com 2 filhos, 2 maridos, mas tinha a igreja, né, ela tinha um setor que realmente recebia não só os estudantes e que tinham tido problemas políticos, mas ela também era um programa que existe até hoje de bolsas para estudantes estrangeiros. Mas naquela época realmente havia um pastor que cuidava desse setor ligado a quem tinha problemas não só na América Latina, mas também na África e na Ásia. Então nós fomos recebidos, né? E nós fomos morar na cidade de Bochum, que é uma cidade que fica no Ruhrgebiet, que é a antiga zona carbonífera da Alemanha, que vocês podem imaginar ser uma região perto do Reno, entre Colônia e Düsseldorf. É uma região muito triste, muito feia, que era uma região voltada para o carvão, né? Para as minas e também para as grandes empresas, como os Krupp, etc. Tem a Vila Krupp em Essen, enfim, mas muitas ruas sem árvores, eu me lembro disso. Não sei se já estão arborizadas, mas a cidade de Bochum tinha uma universidade nova, recém-criada depois da guerra, e Bielefeld, que hoje uma universidade está despontando em Lumen, era de Bielefeld, era bem perto. E também era uma universidade criada depois da guerra. Bom, então nós chegamos lá, mas fomos assim bem recebidos, porque, enfim, também as pessoas falavam inglês, uns falavam espanhol, português. E havia um curso de alemão, não havia nenhuma pressão para que se fizesse isso ou aquilo. O que nós tínhamos? Tínhamos uma bolsa, quer dizer, era uma bolsa só, eu não tinha bolsa, tínhamos uma bolsa, um lugar para morar, que era dentro desse pequenino campus que ficava bem próximo à universidade, mas que era um campus da Igreja Luterana, desse setor que cuidava desses estudantes. E lá havia
da escola, creche para criança, enfim. Tudo muito prático, tudo muito perto. Máquina de lavar, máquina de secar, tudo muito moderno. Pequenininho, muito moderno, quer dizer, não havia essa... Bom, eu tinha morado nos Estados Unidos, né? Daí meu ex-marido tinha morado na França e depois na Bélgica durante muito tempo. Então, quer dizer, não houve também um impacto de você chegar, como havia colegas meus que depois, amigos que chegaram, tiveram um impacto muito maior. Eu acho que isso fez uma diferença. E o fato de poder falar essas línguas também, inglês e francês. Bom, daí a vida era difícil no sentido de que Bochum era um ponto de encontro para todos os que estavam asilados em Paris e em Berlim. Era o ponto de encontro, era a cidade de Bochum, por causa das linhas de trem. E também em Bruxelas. E isso era muito difícil, foi muito difícil para mim, porque havia muitos encontros na minha casa, encontros na casa de outras pessoas, e eu achava tudo muito triste. E havia sempre uma lembrança do que tinha sido, do que poderia ter sido, e uma discussão que se fazia renovada lá das diferentes posições políticas daqui, que eram levadas para lá, isso que eu achava naquela época muito deslocadas. Você já achava? Eu achei na época. Vivemos lá, não vivemos nem 6 meses lá, vivemos 5 meses. Porque aquilo me entristecia demais. E havia casos muito difíceis, dramáticos, de suicídio, e muito, muito difícil. Eu achei isso muito difícil. E daí começamos a ver de que algumas pessoas pediam para que esse setor encaminhasse alguns professores que estivessem interessados em ter alunos estrangeiros, como se fosse um estudante, então já não com essa, digamos assim, essa marca da pessoa exilada que vai para lá, que etc., que tem restrições. Eu estudei um pouco de alemão, não pude estudar muito porque as crianças eram pequenas. Então, a minha filha era maiorzinha, sabia já português, ela ficou no colégio, o outro era um Pedro, muito criança, e não se adaptou à creche. E eu fiz um curso de alemão. E tinha um professor que eu gostava muito pela manhã, eu não fazia os deveres de casa, e eles começaram a reclamar que a Frau tinha que fazer os deveres de casa. E eu disse, eu acho que não posso mais fazer deveres de casa. E comecei a conhecer a cidade, que foi muito bom. E tinha uma colega do Chile que também não conseguia fazer. Então, nós duas saímos com as crianças e aquilo eu comecei a gostar e de ter liberdade, de fazer uma coisa inteiramente diferente. E saía muito, realmente, me conhecer um pouco mais da vida do lugar. Aí vocês saem dessa cidade para onde? Íamos para Colônia. Não, digo, mas vocês ficaram só saímos 5 meses, de trem para... 5 meses nessa cidade. Aí saímos para Nuremberg. 4 anos na Alemanha, né? Não, aí fomos para Nuremberg, mas aí já fomos para Nuremberg, eu ainda não, mas o Lúcio já tinha feito contato com esse professor, Hans Albert Steger, que tinha acabado de receber uma cátedra, né? Estava querendo justamente formar seu grupo de doutorandos. Isso também foi uma coincidência. Então, ele saía de Bielefeld, ele tinha sido aluno do Chelsea, que estava nessa turma do Luhmann, tinha essa posição, uma posição mais conservadora dentro da sociologia na Alemanha, e que não era uma posição marxista, porque na Alemanha também existia essa diferença. E o Steger, claramente, não pertencia a esse grupo, mas, de fato, acolheu pessoas de diferentes matizes, diferentes posições políticas e acabamos indo para Nuremberg. Mas aí sem o apoio, digamos, tão próximo assim que a igreja dava. E Nuremberg era como se você tivesse, enfim, mais sozinho, mais livre desse. E ele nos ajudou, dois assistentes nos ajudaram a nos instalar. Na Alemanha também é comum que muitos ajudem a fazer a mudança. Então, amigos de Bochum nos ajudaram nessa mudança.
para Nuremberg, foram até Nuremberg conosco, né, de carro, com coisas que levávamos para lá e ver o apartamento. Isso é comum entre eles. Bom, lá chegando, eu não, no primeiro ano eu não pude fazer muita coisa e depois eu acho que eu tinha que fazer uma prova de alemão. Porque aí todo estudante estrangeiro tem que fazer uma prova de alemão. Aí eu estudei um pouco mais de alemão. Eu fiz a prova e passei e pude me matricular. O sistema é inteiramente diferente, é completamente diferente. Houve muitas modificações recentes. Eu estudei numa faculdade extremamente conservadora. A Universidade de Erlangen-Nürnberg é uma universidade muito antiga, acho que do século XV, XIV. Depois ela foi se modernizando e está se modernizando cada vez mais. Mas este lugar exatamente onde eu fiquei, que era a Faculdade de Ciências Sociais e Economia, era onde tinha professores mais conservadores e onde se cumpria o ritual das diversas aulas, das grandes aulas, dos seminários. Um passeio com o professor é considerado uma aula, o que eles chamam de privatissime, quer dizer, se você reúne 2 ou 3 alunos com o professor, aquilo está também previsto na programação do semestre. Quer dizer, há uma variedade de tipos de aula e nesse nível já do doutoramento, você não tem uma obrigação de ter um currículo. Você faz a sua própria, você escolhe, né, as matérias que você quer fazer de acordo com os professores orientadores, que é um professor principal e 2 outros co-orientadores. São 3 professores em três matérias, você escolhe. E você podia escolher sociologia e francês. Isso era uma grande diferença, assim, pode escolher. Eu tinha a segunda co-orientação para francês, a sociologia, a estatística, por exemplo. Então, você tem 3. Em geral, você conversa com o seu professor, o orientador principal, e isso se dá a partir do seu projeto. Mas bem diferente, em alguns lugares permanece assim, nem todos estão muito mudados. E qual era o tema do seu projeto lá? Isso é curioso, porque o meu primeiro tema não tinha nada a ver com nada. Eu queria estudar as mulheres, que seria gênero hoje. Não tinha nada a ver com o que eu fui fazer. Eu me lembro que você tinha esse primeiro projeto, e depois eu mesmo não fiquei muito animada. Você nem formulou, então? Não, eu tinha escrito, escrevi. Mas não tinha apelo nesse momento? Não, daí eu tive que fazer, por exemplo, eu tive que fazer mais 2 anos, eu não tinha obrigatoriedade, mas eu tinha que estudar 2 anos para ter a licença para fazer o doutoramento. E nesses 2 anos eu escolhi algumas aulas e também não me desinteressei. Daí depois eu queria estudar o Max Weber também numa época, e eu me lembro que o Steger me desencorajou inteiramente. Ele disse milhares de trabalhos sobre o Max Weber. Você não vai acabar isso nunca, falou claramente. Daí me desencorajou por completo. E ele era um homem que eu conhecia muito a América Latina e a gente tinha um curso sobre intelectuais, ele estava nessa linha. E, afinal de contas, o meu projeto lá, né, de doutorado, era sobre o Gilberto Freire. E focando em Casa Grande Senzala e fazendo uma comparação com um autor alemão que também, na década de 30, em 33, escreveu sobre o Amazonas. Então, era a trilogia do Amazonas. Ele era mais ou menos para comparar essas 2 obras. Uma coisa que é difícil da gente entender, Glaucia, que pelo teu Lattes, enfim, que você faz isso, depois você fica como professora visitante nesse mesmo período, depois que você vem fazer o doutorado no Brasil, como é que é isso? Você chega a ter um título, então, pela Alemanha, que não vale no Brasil? Foi isso que aconteceu? É bem complicado passar, quer dizer, os estudos que você faz lá, vou resumir muito rapidamente.
Né? O que aconteceu, quer dizer, eu fiz os 2 anos, eles reconheceram, na Alemanha não tinha um mestrado como aqui, agora já está até mudado isso. Você fazia a graduação, ao término da graduação você fazia na área de ciências humanas o magíster. É um trabalho escrito, né? E ou então o diploma Arbeit em outras áreas. E depois você tem que ter uma licença para fazer o doutorado. Então, eu tinha essa licença para fazer o doutorado. Obtive fazendo cursos, mas sem nota, enfim, era só cursando. E o que aconteceu na volta, nos últimos anos, o Stega me chamou, e ele chamou os outros doutorandos também, para dar algumas aulas que eram ligadas à cultura brasileira. E por isso que ele se chama professor encarregado de... É um nome comprido, mas eu sei que tem alguma coisa como professor encarregado de aulas ligadas a uma cátedra, porque era sistema de cátedra e continua sendo sistema de cátedra lá. Então ele me convidou, eu acho que eu dei 1 ou 2 cursos, né? Eu acho que eu dei 2 cursos já no último ano. E bom, daí quando houve a abertura eu quis voltar. Logo, eu não queria ficar lá. Tem a ver 79. Em 79, e aí foi curioso porque eu conheci Marisaura tinha conhecido Marisaura através do Stega, num seminário na Áustria. E a Marisaura, eu tinha um artigo que eu tinha escrito, um dos meus primeiríssimos, sobre cultura, ideologia, e já com algumas questões de trabalho. E a Marisaura, eu conversei com ela, e daí ela disse, não, eu quero levar seu trabalho, porque eu estou interessada nisso, e ela trouxe aqui para o Brasil. Daí em 79 eu já tinha eu comecei uma correspondência com a Marisaura Pereira de Queiroz. E, bom, daí eu cheguei, me separei, né, fiquei aqui no Rio, fiz um concurso de seleção para o IFIX, daí acabei entrando como professor horista. E queria terminar o doutorado. Mas aí o que aconteceu? Era difícil terminar o doutorado naquela situação. E eu me recordo que uma vez o Stega veio aqui ao Brasil, acho que ia fazer uma palestra em Brasília, e passou pelo Rio. E ele me disse, vai ser muito difícil. Hoje eu entendo que eu acho que é alguma coisa própria dos alemães, que tem uma dificuldade tão grande para ver se você reage. Mas eu não reagi da maneira esperada. Ao ouvir dele que ia ser muito difícil, que eu tinha 2 filhos, que eu trabalhava, que fazia isso, que eu não ia conseguir terminar aquele doutorado, eu fiquei muito mal, muito mal. Daí o que eu fiz? Um tempo depois eu fui procurar a Marisaura. E a Marisaura disse, olha, muito difícil, você estuda na Alemanha, não vai conseguir fazer uma revalidação, porque o sistema é inteiramente diferente. E depois eu não posso aceitar você, porque eu conheço o Stega. Então ficou toda uma situação. Uma situação assim, de aceitar, não podia me aceitar, porque ela conhecia a amiga dele. Por que você não faz, está fazendo com o Stega? Por que você vai agora me pedir orientação? Não termina lá. Por isso que demorei a terminar muito o doutorado, muito. Bom, daí eu resolvi escrever uma carta para o Stega dizendo que eu não poderia mais voltar e que eu estava inclinada a fazer na Universidade de São Paulo, porque era a única universidade que aceitaria um doutoramento direto naquela época. Nenhuma outra. Eu fui ao museu, conversei muito, não aceitou. Depois em Brasília também eu tentei. Não havia como. E eu também já que eu já tinha estudado tantos anos, eu queria. A opção seria voltar para o mestrado. Eu tinha que voltar para o mestrado. Mas, de certa forma, eu voltei para o mestrado. Eu fiz na Universidade de São Paulo, todas as cadeiras do mestrado. Eu tive que fazer. Nada foi feito. Só não adquiriu o título. Eu tive que fazer. Porque São Paulo admitia, depois de cumprir os créditos do mestrado, ir direto ao doutorado. Era o único programa, né? Que eu saiba do que eu procurei naquela época, era o único programa que permitia isso. E além do que, eu conhecia a Marisaura. Eu fui várias vezes a São Paulo conversar com ela. Daí, foi difícil, cara. Não foi fácil. E bom,
depois, eu já não me recordo, porque naquela época era tutorial lá em São Paulo, quer dizer, você fazia um projeto e apresentava ao professor. A seleção era tutorial, não era institucional como nós temos hoje. E dependia das vagas do professor, né? E então tudo demorou, eu não me lembro quanto tempo, mas acabou que ela me aceitou, ela tinha uma vaga, né, ela me aceitou como doutoranda dela. E eu tive que mudar muito do meu projeto. Aí eu queria estudar só o Gilberto Freire, mas isso ela não achava que fosse, enfim, adequado. Ela tinha um interesse muito grande na produção das ciências sociais. Ela tinha interesse, tem alguns artigos escritos sobre isso. Então eu fui me adequando. Não foi fácil, acho que como eu diria, eu acho que o grande benefício que eu tive ao fazer o doutorado com a Maria Isaura foi realmente me voltar para a pesquisa empírica, né? Então, eu tenho essa formação, assim, quer dizer, com Estega seria uma tese mais teórica. Eu acho que, ao fim e ao cabo, eu aprendi a juntar essas duas questões, então hoje em dia eu me sinto muito confortável. Quer dizer, eu posso andar de uma coisa para outra e fazer uma pesquisa num arquivo, fazer uma pesquisa que tenha quantidades, sem problemas, mas eu devo isso a esses dois professores. Glaucia, você já estava no IFIX, quer dizer, então essa foi uma situação funcional que se manteve, né? A formação, os títulos que vieram só consolidaram esse lugar, porque era como professorista, mas depois foi incorporada. E você nunca saiu do IFIX? Não, nunca saí do IFIX. Como é que foi entrar na instituição? Agora eu estou próxima de sair, né? Está saindo. Mas como é que foi isso? Entrar numa instituição que justamente você tinha saído de uma forma tão traumática, né? Ou não? Quer dizer, eu queria tanto fazer sociologia, quer dizer, depois de um determinado momento da minha vida, eu sabia que eu queria fazer sociologia, eu queria fazer pesquisa, porque isso tudo muda, né? Mas foi muito difícil a volta para o IFIX. Quer dizer, foi, de um lado, uma alegria muito grande, porque eu não tinha podido pisar lá durante muitos anos. E foi uma alegria grande, realmente. Não é? Assim, tive uma emoção mesmo ao voltar, né? Mas foi muito difícil, porque vocês sabem que quando o IFIX saiu da Marquês de Olinda, né, no final de 69, e foi para o Largo de São Francisco, ele foi totalmente abandonado, né? Muitos professores foram cassados e era uma instituição absolutamente abandonada, era abandonada. Né? E foi nessa época que eu me lembro que eu conversava com muitos colegas, inclusive com Ivone Magui, que estava lá, e outros depois que vieram, como Alice Abreu, vários que são colegas meus, né, hoje. E nós nos perguntávamos, então, o que a gente pode fazer? Porque a instituição não havia pós-graduação, uma graduação também muito menos cuidada, eu acho que pode ser até mais cuidada até hoje, mas era muito menos cuidada, né, do que hoje. E não foi muito fácil também, né? Era muito... É difícil de descrever, quer dizer, a parte física, até porque hoje reclamamos muito ainda da parte física do IFIX, até eu mesma, né, sou uma das primeiras a reclamar. Mas se comparo com 1980, com a década de 80, quer dizer, você não tem nem biblioteca, quer dizer, toda a biblioteca estava jogada em salas, né, com aquele pé direito alto, do arquivo também totalmente jogado. As condições eram muito adversas, assim, em termos... as salas eram piores. Enfim, o IFIX foi ocupado, não é, como a gente costuma dizer, as salas foram ocupadas na década de 80. Havia muita sala fechada, os professores davam aula e iam para casa. Não tinha...
não tinha nenhum gabinete para professor. Era muito, realmente... Aí vocês imaginam que eu ia para a USP, que fazia uma diferença, né? Fazia uma diferença muito grande na época, muito grande. Você em algum momento se afasta das aulas para o doutorado ou você sempre vai convivendo com as duas? Não, me afastei. Eu tive depois uma bolsa da CAPES, que era uma bolsa ligada ao FRJ, e essa bolsa me facultava uma licença, eu acho que não sei agora se 1 ano, 2 anos, para fazer o doutorado. Quer dizer, eu já vinha fazendo, mas muito devagar, vocês imaginem que foi muito longo, vocês podem ver pela data em que eu acabei, que demorou muito tempo. Que eu acabei em 1992. E aí você estava recontando que a gente podia entrar um pouco nos temas de pesquisa, né? Que são muito interessantes para a gente dentro do projeto. Que você já faz uma tese, como você diz, que vai um pouco nessa área da história da ciência, da história das ciências sociais. E como é que é esse ajuste que vai sendo feito com a orientadora e como que é a tua produção depois, como é que você vai, na medida que você vai tendo autonomia, para onde que você vai levando a tua produção própria, né, intelectual? Há uma diferença muito grande. Eu acho que outros colegas, enfim, da minha geração, fizeram o doutorado trabalhando. É uma diferença muito grande. Dando aulas, ou trabalhando em institutos de pesquisa, não sei se todos, mas eu acho que uma grande parte, sobretudo aqueles meus colegas do IFIC, estavam todos terminando, praticamente, alguns tinham feito doutorado. Quer dizer, ao mesmo tempo que nos preocupávamos com a instituição, nos preocupávamos também com os nossos doutorados. E então, qual a adequação, né? O que aconteceu? Eu vou dizer o que me lembro, o que foi bom para mim. A Marisaura me convidou para participar de um grupo da Ampox. Na época, ela tinha coordenava um grupo sobre sociologia brasileira na Ampox. Isso para mim foi fundamental desde o início, desde 80, desde que eu cheguei. Né? Eu participava da Ampox, participava da SBS, depois da Sociedade Brasileira de Sociologia. E ela reunia o grupo de orientandos e sempre achou que se devia divulgar trabalhos, devia escrever e publicar. Então, aprendi muito nesse início, devo muito a ela. E ela publicava na revista do CERU quando julgava que o trabalho, né, tinha uma qualidade e podia ser publicado. O que aconteceu? Eu conheci algumas pessoas dentro da minha área, né? Isso foi fundamental. Eu reencontrei o Eduardo Jardim, que tinha sido meu colega, que depois foi para a filosofia, Lúcia Lippe, Sérgio Miceli, Renato Ortiz, Ruben Oliven, enfim, Alba Zaluar. Me lembro de tanto, o Simão Schwartzman também, né, passou pelo grupo, porque Maria Isaura tinha um núcleo, que era o núcleo, digamos assim, mais permanente no grupo, mas ela fazia seminários intermediários. Daí convidou o Simão uma vez, Darcy Ribeiro. Então eu comecei a conhecer, né, digamos, dentro do meu campo, outras pessoas com outras posições trabalhando na área da sociologia da cultura, que nem tinha esse nome muito na época, quer dizer, na verdade, era cultura brasileira, era cultura brasileira. E essa sociologia até hoje tem uma cadeira chamada Cultura Brasileira. Tem. Tem, no E currículo. mas essa sociologia, quer dizer, na fundação do núcleo de sociologia, que é uma outra história, aí era, digamos assim, isso veio mais devido à minha formação na Alemanha do que a essa participação no grupo da Ampox. As coisas se juntaram de certa forma, mas você está perguntando pela adaptação, se eu me pergunto pela adaptação, é uma adaptação mesmo do que eu vinha estudando lá, que foi 89. Né? Então, quer dizer, e aí eu já tinha no meio do doutorado. Bom, então... E Glaucia, você lembra quem foi da tua banca de doutorado? E como que esses personagens
Quem foi da minha banca de doutorado foi Luísa Martins, Eduardo Jardim e Marisaura. Mas é muito interessante porque se a gente pensar na sua produção geral, você tem uma constância entre um interesse de uma sociologia dos intelectuais, aí num sentido mais largo, teórico mesmo, que eu acho que é tributar dessa experiência na Alemanha, muito fortemente, e da trajetória de cientistas sociais no Brasil. Quer dizer, você talvez tenha sido pioneira nessa preocupação de como é que se constitui o campo das ciências sociais, o que é a vocação, que vocação é essa, como é. Então, seria muito interessante a gente ouvir, sobretudo desse segundo ponto, né, se você não se importa, porque é o tema mais forte dessa pesquisa e talvez você, dos entrevistados, seja a pessoa que mais tempo e mais diretamente tem essa preocupação, como orientação mesmo, né, intelectual. Isso veio na cauda desse interesse maior por uma sociologia dos intelectuais, por um investimento mesmo nas tradições teóricas da sociologia, ou foi um tema empírico estimulado no Brasil por pesquisa e que se combinou bem? Bom, eu acho que na Alemanha tem enfim, uma área que, como que eu diria, que seria de estudos das ciências do espírito, né? Em que há uma preocupação muito grande com relação às ideias. Há uma preocupação grande com relação às ideias, né? Não há, quer dizer, não havia até eu voltar aqui para o Brasil, eu não tinha nenhuma preocupação com isso. Eu, por exemplo, fazer no meu doutorado, perseguir uma interpretação de algumas ideias comparando os autores. Não tinha nenhuma preocupação. Naturalmente, na mesma faculdade onde eu estudei, havia 2 professores e 2 cátedras de sociologia empírica. Então, essa diferença está claramente marcada naquela época, lá na Alemanha, né? Isso está até naquele temas básicos de sociologia do Adorno, ele até menciona esses 2 professores da sociologia empírica de Nuremberg. Esse professor com quem eu estudei era um professor conservador, totalmente voltado para as ciências do espírito e interessado na história intelectual da América Latina. Ele havia vivido muito tempo no México. Então, tem essa... Eu não tinha preocupação. Quando eu comecei a ser orientada pela Marisaura, ela conhecia meu trabalho, eu tinha escrito 2 textos que se transformaram em artigo, e ela disse muito bem. Mas quando eu comecei a ser orientada por ela disse, mas isso não. Isso não. Essa questão não. Nada de espírito. Nada de espírito. E ela, eu acho que nem acreditava que eu conseguisse fazer, porque a pesquisa empírica que eu fiz na Biblioteca Nacional, eu levei 2 caixas de fichas. E aí eu acho que no momento ela ficou, se convenceu e não disse mais, porque ela achava que eu devia estudar com Gabriel Cohn durante uma época, que eu não ia me converter à pesquisa empírica. Então, aconteceu isso. Você materializou o espírito e levou. E levei, né? Sem muito problema, depois, né? Bom, mas o que era minha preocupação, assim, minha questão de trabalho? Isso me perseguiu durante muito tempo. Claro que ela vai sendo formulada, teoricamente, de diferentes maneiras. Desde o início, eu tinha uma curiosidade em saber como que os intelectuais pensavam o Brasil. Isso, para mim, era muito claro. Isso eu acho que é uma linha condutora, assim do meu trabalho. E essa linha conseguia, com essa questão de trabalho, eu conseguia reunir uma visão, o que eu fiz realmente na minha tese de doutorado,
que era a produção em livros das ciências sociais, né? Eu acho que esse trabalho foi muito importante, foi muito importante a vivência dessa pesquisa na biblioteca. Isso me serve de apoio, me serviu de apoio, até hoje isso me serve de apoio. Né? Foi uma pesquisa assim, a qual eu me referencio sempre, quando eu estou trabalhando, quer dizer, eu sei que eu tenho um domínio de uma parte, né, dessa história das ciências sociais, e justamente pelo fato de querer estudar as ideias e a Marisaura considerar que devia ser um trabalho empírico, não foi um trabalho sobre as ciências sociais do ponto de vista institucional, nem foi um trabalho de interpretação, e foi um trabalho sobre a produção em livros, porque livro é um material empírico, ele está ali, as ideias estão ali, elas não existem sem esse suporte empírico. Me lembro de termos conversado muito sobre isso. E até no trabalho eu digo que é livro e tal, porque... E é verdade, né? Não existem as ideias sem um suporte. Nenhum deles, com certeza, né? É o livro e é um dos mais importantes. E também era uma forma de abordar diferente, né, a história das ciências sociais. Daí isso eu acho que foi duro, muito duro para mim na época que eu estava fazendo. A Biblioteca Nacional não é um lugar fácil para se trabalhar tampouco, mas depois, muito tempo depois, quando eu elaborei a mudança provocada, quer dizer, a mudança provocada em que realmente aí eu faço, né, tem uma questão de trabalho que eu procuro ver com alguns exemplos como, né, se dá uma mudança, né, no âmbito do pensamento social brasileiro, a base desse livro e das questões, de fato, é a minha pesquisa de tese. Né? Então, eu fui tentando conjugar. Depois, eu me interessei muito pela questão da recepção, porque, de fato, depois de ter feito essa pesquisa e outros trabalhos, né, que fui divulgando ao longo do tempo, eu me cansei da produção. Eu disse, meu Deus, tantos livros, quem leu isso? Para onde que isso foi? Eu comecei a ficar com uma grande preocupação. As histórias de pesquisa são assim, a gente tem preocupações e também existem circunstâncias que permitem com que a gente faça. A gente vai juntando, eu acho, as coisas. Mas eu tinha essa preocupação muito grande de que, quem lê isso? E aquilo que nós produzimos também. Daí eu comecei a estudar a recepção mais do ponto de vista teórico também, algumas coisas. E veio esse interesse em pensar a sociologia alemã, porque eu dei muita aula, ministrei muita aula, e na década de 80 havia ainda muito pouca recepção, mesmo do Max Weber, do Simmel, do Elias, até mesmo no caso do Elias, porque a Alemanha ainda estava publicando muita coisa sobre o Elias e ele próprio. Então me veio essa ideia, não é, de começar a pensar a recepção. E daí, como eu trabalhava com aqueles autores e via em sala de aula também dificuldades na recepção, e paralelamente também foi crescendo esse interesse, né? Uma coisa curiosa, eu acho que foi crescendo por uma série de motivos de mudanças, né, políticas e outros dogmas das ciências sociais que foram caindo ao longo do tempo, que eu acho que permitiram também pensar esses autores, né, antes que não eram estudados, né, dessa forma. E você tem um outro tema também muito importante, que é o estudo do ensino, do ambiente de formação também, né? Mas quase que produção, recepção e formação desses... Como é que foi essa? Isso foi... Eu gosto dessa parte, digamos, da minha produção, do meu interesse, mas isso se deu muito de Vidal e Fix. Se deu muito nessa fase de reconstrução, não sei se se chama assim, mas na fase em que um grupo, não é, de colegas
já começando a pensar o IFIX e melhorar academicamente, quer dizer, não só fisicamente, mas academicamente. Foi a construção do Laboratório de Pesquisa Social, foi a construção do programa de pós-graduação, e nós precisávamos saber um pouco mais nessa época. Quer dizer, quando você está numa atividade em que você procura recuperar uma instituição, você quer saber um pouco da sua história, naturalmente, né? E questões com os alunos diretamente da formação. Eu me interessei muito pela formação, pelo currículo e pelos egressos. E até hoje gosto de pensar isso, né? Eu acho muito interessante, eu acho que se pensa muito o ingresso, que é importantíssimo, mas eu gosto muito de pensar os egressos. Acabei fazendo projetos de pesquisa, consegui algum financiamento e fui fazendo. Mas eram injunções institucionais, mas que não deixavam de me alegrar na atividade de pesquisa, né? Então, eu acho que havia dois motivos, assim. Quer dizer, eu achava que tinha uma posição com relação ao regime autoritário, porque havia uma censura, né, uma proibição de várias atividades que não eram feitas. Então, eu tinha essa preocupação política. Mas eu tinha, sobretudo, uma preocupação política com as desigualdades sociais, né, e achava que haveria deveria haver uma forma, né, de se modificar esse quadro extremamente desigual, né, que havia no Brasil. Então, eu acho que essas duas coisas foram o fato, naturalmente, que eu, né, tinha um namorado, me apaixonei, a pessoa com quem eu me casei, que já militava há muito tempo, né, e me apresenta esse mundo e que, claro, eu poderia não ter ficado com ele, mas eu acho que tinha essa minha preocupação política e sociológica mesmo, quer dizer, no sentido dos projetos possíveis, como é que se pensava o Brasil, quais eram as soluções que poderiam ser dadas, isso havia, assim. E você sabe que às vezes eu também me surpreendo, porque eu não acompanhei tanto a repercussão, porque isso até foge às vezes um pouco do mundo acadêmico mais restrito, né? É curioso, isso vai andando por uns caminhos, por uns caminhos outros. Recentemente eu vi que tinha também, não tem na internet, algumas coisas, não acompanhei muito. Mas quando o filme foi, enfim, quando eu fiz uma candidatura do filme, inscrevi o filme para a seleção no Canadá, eu não tinha essa ideia da repercussão internacional, mas eu tinha uma ideia muito clara da necessidade de divulgar. Eu achava que precisava divulgar aqui, como precisava divulgar fora daqui. E outra coisa é que a categoria de filmes de arte, ela é muito restrita, né, documentários de arte, ela é muito restrita. Então, são poucos, agora tem um na Itália também. Há muito poucos, quer dizer, muito pouca ainda, né, uma discussão sobre o documentário de arte, ela é restrita. Existe sobre o documentário, certamente, muita coisa aqui no Brasil de alta qualidade, muito boa. Mas restritamente sobre a arte, não muito. Como que surge esse Então, eu comecei também, o filme ia para a Itália, depois terminou que não foi. Mas o projeto, essa é uma parte, não é, um resultado do projeto. Mas durante todo o período, aí eu vou voltar à minha pesquisa de tese, durante todo o período em que eu estava fazendo a pesquisa, eu me dei conta que realmente a década de 50 é uma década de muitas mudanças. Na época, todo mundo estudava ainda muito as décadas anteriores, estudava 20, estudava 30, e eu comecei a me dar conta que em 50, agora está todo mundo estuda todas as décadas, que é ótimo. Mas eu comecei a me dar conta que havia ainda poucos trabalhos sobre as mudanças, e a mudança sempre me interessou, como socióloga, ela sempre me interessou. E eu sempre me dizia,
vou fazer um dia uma pesquisa que não seja sobre as ciências sociais na década de 50, mas que seja sobre as mudanças, enfim, as mudanças no campo artístico, ou na música, ou nas artes plásticas. E tive esse desejo, não é? E foi possível, assim, nessa época. Então, eu fiz um projeto que é sobre as mudanças no campo artístico na cidade do Rio de Janeiro, em que tem, né, como objetivo mostrar como vários setores, instituições diferentes participam, né, de uma mudança no campo das artes e como se cria, como é possível criar uma autoridade, né, que contraria uma concepção modernista, estética modernista, não é? E que tenha uma outra concepção. Eu acho que são quase 2 programas diferentes assim, da arte, e que tenha uma outra concepção que é construtivista. Mas o meu interesse é a pesquisa histórica. Eu estou pesquisando em arquivos, mas também com imagens, porque eu acho necessário, com relação às artes plásticas, você ter as imagens. Mas eu sempre tenho uma inquietude muito grande para saber como é que é possível mudar. Eu sei que isso, às vezes, está até um pouco fora de moda, a mudança. Mas, infelizmente, eu eu tenho essa trajetória e sempre me interessa saber como muda e como se institui também a mudança. Quem é a autoridade? Os processos decisórios, as redes de relação. Né? Quer dizer, todo esse mundo empírico, esse mundo, não é? Que como isso se dá e se consegue efetivamente dizer, bom, agora não temos somente, né, os quadros de Cavalcante, de Portinari, de Tarsila, etc. Podemos ter um quadro como o de Mavinier, por exemplo. Né? É essa a ideia assim, da pesquisa. Quando é que autoriza? Estou muito com essa preocupação, e eu sei que não é um conjunto, tem uma rede, é um processo grande, né, que faz com que seja possível essa modificação e que não elimina absolutamente, né, o que existia antes, nós sabemos disso, quer dizer, mas que você tem uma outra maneira de pensar a arte do Mavinier, do Ivan Serpa, do Palatini, que você chega ao Parangolé do Hélio, quer dizer, eles estão mais ou menos juntos, né? Se você vai rastreando essas redes e como isso ocorre. O Costa Pinto, eu acho que foi assim também uma fruto da discussão no grupo da Ampox, porque nós discutimos muito a questão Rio e São Paulo, quem eram os sociólogos de São Paulo, quem era do Rio. Quer dizer, até hoje eu sei que muitos sociólogos têm um consenso, não é, com relação ao Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro as ciências sociais, sobretudo talvez a sociologia, talvez menos a antropologia, não sei, ela é mais politizada, que foi o ISEB, o nosso grande, né, centro irradiador das ciências sociais, etc., que tem um cunho político maior do que haveria na Universidade de São Paulo, por exemplo. E nós tínhamos, na verdade, não sou eu, mas um grupinho, né, dentro, um grupinho aqui do Rio de Janeiro, dentro desse grupo da Ampox, que estava sempre querendo um pouco rebater, e sempre reagindo. Né? E, curiosamente, eu conheci o Costa Pinto quando o curso de Ciências Sociais completou 50 anos. E o Costa Pinto, que tinha ficado no Canadá de 62 ou 63 até 1989, que eu acho que foi o ano de comemoração dos 50 anos do curso de Ciências Sociais, ele veio para receber o título de professor emérito da UFRJ. Então, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas já estava um pouco quer dizer, vendo quem era sociólogo que não era do ISEB. Era um pouco isso. E houve essa oportunidade. Então, comecei a entrevistar e manter um contato com o Costa Pinto, e daí comecei a ler o Costa Pinto.
E eu tinha uma notícia, né, do meu curso de graduação, quer dizer, eu tinha uma notícia do Luiz Aguiar Costa Pinto, ainda do velho curso de graduação aqui na UFRJ. Mas houve essa oportunidade. Eu daí eu publiquei um trabalho, eu acho que comparo o Costa Pinto com o Guerreiro Ramos e o Florestan, e apresentei na Ampox. Apresentava sempre na Ampox. Durante muito tempo eu tinha uma assiduidade grande e foi muito importante, né? Porque aí você podia ver o que, né, das outras abordagens, né, que estavam. E ele não era um autor que tivesse sido contemplado. E comecei, a partir da leitura, a achar que valeria a pena que fosse estudado. E daí, mais adiante, também me encontro com o Marcos Schormail, que estava fazendo pesquisa dele também, tese de doutorado, e começamos a conversar. Isso tem, né, sempre essas opções têm sempre a ver também com colegas que você encontra e com as publicações. Foi. Isso foi... Bom, nós tivemos no IFIX durante praticamente uns 10 anos um programa de iniciação científica, né, que em vários núcleos de pesquisa que ficavam com alunos de graduação. E mais ou menos ao término mas depois de uns 8, 10 anos, eu não me lembro exatamente, o grupo, né, que estava envolvido nesse programa de iniciação científica e no laboratório de pesquisa social, né, queria fazer uma avaliação, na verdade, daquilo que tinha sido o programa. É assim que eu entro nesse projeto. Eu estava interessada com o grupo em avaliar o programa, porque, na verdade, tínhamos feito durante um tempo e não... Tínhamos tanta coisa para fazer na pós, no laboratório, etc., que era impossível manter o programa de iniciação científica, além de que os recursos que eram da Fundação Ford, quer dizer, o CNPq passou a financiar, depois a FAPERJ, não havia essa bolsa de iniciação científica, né? Ela é uma coisa mais recente. E então, eu tinha realmente uma preocupação em ver essa questão da educação, mais das desigualdades, do que tinha sido o programa de iniciação científica. Por quê? Porque naquela época, enfim, na década de 80, né, havia uma sentença assim de que, enfim, que o aluno tinha uma espécie de, fazia uma espécie de como se diz, tinha uma espécie de um contato com o professor, que o professor fingia que ensinava e o aluno fingia que aprendia e que tudo devia ser nivelado por baixo e que os nossos alunos eram muito ruins. Eram muito ruins porque tinham uma origem social de poucos recursos, eram desprivilegiados, etc, etc, etc. Então, o que a gente fez? Eu estou falando tudo isso para poder entender como eu entro nesse projeto. Então, o que a gente procurou fazer? Nós procuramos colocar nesse programa de iniciação científica tanto alunos que tinham CRA muito baixo, como os alunos que tinham CRA mais alto. Como? Através de diferentes tipos de seleção que cansamos de bolar como selecionar para ter este resultado. Vocês imaginam que não é muito fácil. E na verdade, foram quase 500 alunos, eu acho que passaram por esse programa, quase todos eles com bolsa. E nós tínhamos um grande problema de evasão. A evasão no IFIX nessa época era quase 70%. E aí vinham essas questões das desigualdades sociais entre os alunos, vinha então desse projeto da iniciação científica. Quando isso foi terminando, não é, alguns professores quiseram fazer uma avaliação, porque uns consideravam que não, que na verdade tinha tido mais aluno com CR mais alto. A gente tinha uma discussão, mas a gente não sabia efetivamente o que tinha acontecido. Apenas que a evasão entre os alunos que tinham trabalhado como bolsistas no laboratório era de 2%, e no curso era muito alta. Então, como que tinha se dado aquilo, quem eram os alunos e tal. Então, eu estava muito interessada nisso, tanto que o meu trabalho, talvez um dia eu retome isso para escrever mais, eu escrevi sobre isso, mas da perspectiva do egresso. Eu trabalhei com os egressos e vendo as diferenças entre eles, de onde que eles vinham e como eles acabaram o curso de Ciências Sociais.
Por outro lado, tinha um grupo que era liderado pela Ivone Maguet, que estava interessada em ver a questão da cor entre os alunos. E esse projeto foi financiado pela Fundação Ford. E uma vez nós fomos chamados. Então eu disse, não vamos financiar um sobre a questão das desigualdades e o outro sobre a questão da cor. Vocês decidam e juntem os projetos para que a gente financie. Foi exatamente o que aconteceu. Então nós juntamos os projetos, não é? E coordenamos os projetos. Eu acho que tem uma hora que ela coordena, tem uma hora que eu coordeno, enfim, mas nós acabamos ficando responsáveis, não é, por esse projeto. E eu, não é, estudei muito essa questão do egresso, não é? E teve tinha um material muito grande sobre isso. E fizemos várias entrevistas. E, enfim, eu acho que eu tenho um artigo que dá um pouco essa visão do que foi o resultado.